Sobre os principais desafios, então, dessa safra recorde, a gente conversa agora com o deputado Pedro Lupion, que é um dos notáveis aqui do nosso canal, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Bom dia, deputado. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores aqui da Times CNBC. É um prazer estar com vocês mais uma semana. Bom, falar de super safra para você que é da Frente Parlamentar Agropecuária é uma boa notícia, mas não é uma notícia que vem sem desafios, como a gente disse aqui, né? Primeiramente, eu queria entender o que está impulsionando essa safra mais alta agora em 2025. Primeiro, vamos falar que a gente depende muito de clima, de tempo, de todos os aspectos da produção agropecuária confluírem positivamente, né? Deu água boa, tempo bom, quantidade de chuva certa, na hora correta, e isso faz com que a safra cresça. Nós temos uma demanda enorme, essa safra praticamente toda já vendida, a gente tem já os contratos feitos anteriormente, antecipadamente, mas enfrentando um gargalo logístico enorme, né? É importante ressaltar isso, é importante que todos saibam, o custo de produção está muito mais alto que na safra passada, e mais do que isso, se nós pensarmos na questão logística, na questão de frete, nós estamos pagando praticamente o dobro do frete que foi pago na safra passada. Então, esse é um desafio grande, um gargalo importante que a gente precisa conseguir contrapor e superar. Quando a gente fala de desafio logístico, a gente está falando, por exemplo, de estradas que não são adequadas para o volume de caminhões que vão transportar essa safra. A gente está falando de rodovias que não têm a dimensão que elas deveriam ter. Se fosse para você citar assim, alguns pontos que estão dando um nó na logística e que teriam que ser desatados urgentemente pelo nosso setor público e privado, o que você citaria especificamente aí? Bom, o primeiro ponto eu acho que é a diversificação dos nossos ramais de escoamento, né? A gente deixar um pouco a rodovia, efetivamente, a quantidade de caminhões que estão por aí e investir fortemente em ferrovias e hidrovias. Nós temos uma hidrovia muito famosa, muito forte, que é a questão do Arco Norte, que precisa de mais investimentos e mais apoio. As ferrovias, a tão sonhada Ferrogrão e a Bioceânica, que seria, obviamente, o sonho de todos nós, para nós conseguirmos a saída para o Pacífico também, um investimento bilionário que precisa de parceria público-privada e absurdos que estão acontecendo na nossa logística, como, por exemplo, o que aconteceu na Anhanguera essa semana. Um caminhão bateu numa passarela na rodovia Anhanguera, principal e única ligação com o Porto de Santos, e o principal porto do país ficou incomunicável por praticamente 48 horas. Então, é algo inconcebível, inimaginável. No estado do Paraná, por exemplo, inclusive estou falando daqui do município de Sabáudia, no norte do Paraná, do ladinho de Londrina, falando com vocês aqui dessa cidade, que é uma grande produtora também. Aqui no estado do Paraná, o governador anunciou 1 bilhão de investimento do governo do estado para construir mais um pier, mais um cais no Porto de Paranaguá, que vai praticamente dobrar a capacidade do porto. Então, isso são os investimentos que nós precisamos, investimentos que o poder público sozinho não tem como fazer e que a gente precisa da parceria público-privada. E também o que gera a consequência disso, Marcelo. Nós não podemos falar da agricultura do tamanho que nós temos, com o tamanho da safra que nós temos, sem falar em armazenagem. A gente precisa resolver os gargalos de armazenagem. Hoje, a armazenagem do produtor rural brasileiro é o caminhão indo para o porto, indo para a cooperativa, indo para a cerealista. Não tem onde deixar. Aliás, ano passado a gente viu muitos big bags, né? As safras todas espalhadas no campo, cobertas com lona, por dificuldade de silos e de capacidade de armazenagem. A gente precisa resolver isso. Isso é um gargalo muito importante. Uma alternativa é, dentro do próprio Plano Safra, ter o PCA, que é o Programa de Construção de Armazéns, com crédito mais barato para que os produtores possam investir. Eu te disse na semana passada e te repito. Há algum tempo atrás eu estava no USDA, que é o Departamento de Agricultura americano, e o ministro deles lá, o chefe do USDA, me falou: como é que vocês querem ser os grandes players mundiais, os grandes atores mundiais nas commodities e nos grãos, se vocês não têm nem onde pôr a produção de vocês? E é verdade, a gente precisa correr atrás disso e resolver esse gargalo. Essa é uma tecla que você vem batendo faz tempo, né? A questão da armazenagem, não só você, mas também outros especialistas no agronegócio brasileiro. E eu queria que você explicasse para parte da nossa audiência que não entende muito bem sobre esse assunto, que é o seguinte: quando você fala de armazenagem, eu imagino, eu que sou leigo, né? Eu imagino que eu tenho uma grande fazenda que está produzindo soja lá, eu vou construir a minha própria armazenagem. É disso que você está falando, de crédito para que os produtores construam? Ou também pode haver estruturas públicas, né, feitas aí pelos governos para fazer armazenagem de um grande número de agricultores?
Não, acho que para a estrutura pública não é o caso, né? A gente tem que diminuir a participação do Estado nisso tudo, né? O Estado já está muito inchado, aliás, nossa economia está pagando a conta desse tamanho desse Estado. A gente precisa fazer um investimento privado, né? Hoje no Brasil, a cultura do brasileiro não é ter armazenagem na própria propriedade. A cultura do brasileiro é ter as cerealistas, as integradoras que distribuem esse produto, que fazem a compra, a venda, apoiam o produtor, fazem com que o produtor produza aquela específica semente e consiga fazer a produção dele já pré-vendida. E as cooperativas, que têm uma força gigantesca, principalmente falando aqui do estado do Paraná, mais de 50% da produção aqui é das cooperativas. Essas estruturas têm todas as condições de ter essas armazenagens, né? De ter esses silos, de ter essa armazenagem de grãos. Para quê? Para que o produtor possa decidir. Para que ele possa decidir, por exemplo, a hora que ele quer vender. Ele possa dizer quando que o mercado está bom, ele possa ter o mínimo de previsibilidade do que vai acontecer com a safra dele. Hoje, infelizmente, se a gente tem algum problema sério macroeconômico mundial e o preço da soja, por exemplo, despenca, o nosso produtor fica à mercê da volatilidade do mercado para saber quanto que vai ser o ganho dele. Ou seja, ele não tem como controlar esse fluxo de entrada e de saída se não tiver armazenagem. Isso depende de parceria público-privada. O que significa o PCA dentro do Plano Safra? Para que as cooperativas, as cerealistas e todas essas grandes estruturas que têm essa integração com os produtores, tirando um pouco a história, eu não estou falando lá de Mato Grosso, da região centro-oeste, que são propriedades enormes, que têm a sua própria armazenagem, mas falando desses que integram o grande agronegócio brasileiro, eles conseguirem ter acesso a financiamento mais barato para fazer esses investimentos. Por exemplo, via BNDES, um fomento e um incentivo do governo, então, para que essas entidades construam sistemas de armazenamento maiores, né? Com certeza, existe um programa que já é um programa de Estado, acontece já há bastante tempo, que é o PCA, que é o Programa de Construção de Armazéns. Isso é uma linha de crédito específica, BRDE, BNDES, lá por cima, nos bancos do Nordeste também, para que essas empresas, esses grupos econômicos consigam acessar crédito mais barato nessa linha especificamente, porque isso também ajuda muito na logística. Se a gente tem mais armazenagem, a gente não manda todos os caminhões e trens na mesma hora para o trecho. A gente consegue controlar esse fluxo e fazer com que as estradas também suportem o tamanho da nossa produção. E esse é um grande problema nosso. Hoje, a gente dá conta do recado da porteira para dentro e aquela máxima que todo mundo fala que da porteira para fora o Estado dá conta, o Estado não está dando conta. A gente precisa de ajuda para conseguir melhorar essa infraestrutura nesse gigante que é o Brasil, que é continental e que tem diferenças regionais absurdas. Então, se eu te contar, por exemplo, que o Estado do Paraná, que é um estado super desenvolvido, que tem uma economia muito, muito boa, que tem superávit econômico, que tem o IDH altíssimo, tem problemas seríssimos, por exemplo, nas rodovias, é inimaginável. E nós temos problemas seríssimos. Precisamos de muito investimento para duplicação, para fazer terceiras faixas, para conseguir fazer o escoamento lá para Paranaguá. Além das questões das ferrovias, que quanto mais trem tiver, tem menos caminhão nas estradas, facilita a vida de todo mundo. Deputado Pedro Lupion, notável do nosso canal, muito obrigado por mais uma participação aqui no Real Time. E boa tarde para você. Bom dia, né? Obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todos vocês. Até semana que vem. Até.